Voltamos com o nosso Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério. Recebemos com muita satisfação hoje a professora Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal da Receita Federal, aposentada, já foi presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Dá palestras em vários países e já auditou a dívida do Equador, também já esteve ajudando a Grécia e a professora Maria Lúcia. Satisfação em recebê-la aqui novamente. Muito grata, o prazer é todo meu. Mas tem coisas aqui que eu já falei que arrepiou o cabelo. Eu não sei nem por onde começo. Começo por R$500 bilhão para os bancos ou vamos falar do tal do PLP 459? Podemos falar do R$500 bilhão para os bancos porque você abriu o programa falando aí do drama da moradia, Sim. né? E todo ano, nós da Auditoria Cidadã da Dívida divulgamos esse gráfico, não é, do orçamento, depois ele pode colocar a imagem. Todo ano é uma figura parecida com essa. Quase a metade do orçamento federal vai para o pagamento de juros e amortizações da chamada dívida pública. E para a habitação, ano passado, olha aqui quanto foi. 0%? Zero para habitação. Então, está explicado aí o drama dos milhões de brasileiros e brasileiras vivendo nessas condições num dos países mais ricos do mundo. Mas e como é que vai esse quase R$500 bilhão? Então, qual é a mágica nisso aí? Esse quase R$500 bilhão acaba indo nessa outra metade aqui, que vai diretamente para bancos, né? Essa parte aí. É o seguinte, no Brasil, todos vocês sabem, os bancos emprestam dinheiro, mas eles cobram uma taxa de juros exorbitante. O Brasil pratica as taxas de juros de mercado mais elevadas do mundo e isso é uma coisa que não tem justificativa. Com certeza que não. Tá? Diante disso, sobra uma montanha de recursos nos bancos que eles não conseguem emprestar, porque não tem pessoas, empresas e pessoas físicas suficientes para... Não, que tem empresas, tem. O que não tem empresa para pagar esses juros que eles cobram. Exatamente, que tenham disposição de pagar esse juro absurdo que eles querem receber. Então, o que o Banco Central faz? Ele utiliza a chamada operação compromissada, que em tese é uma operação que existe para controlar o volume de moeda em circulação na economia. Uhum. Ele está usando essas operações compromissadas para receber todo esse dinheiro que os bancos não conseguem emprestar, que atualmente ultrapassa R$1,140 bilhão. É uma montanha de dinheiro. O que sobra dos bancos? O que sobra, tá? Esse patamar vem sendo mantido acima de 1 trilhão desde 2016. E ano passado chegou a 1,157 bilhão. E o último dado que o Banco Central divulgou em março estava 1,141 bilhão. É uma montanha de dinheiro. É quase 20% do PIB brasileiro. Então, o que o Banco Central faz? Aceita toda essa sobra de caixa, entrega títulos da dívida pública para os bancos e, à medida em que os bancos detêm esses títulos, isso aí justifica pagamento de uma remuneração diária aos bancos. Nos últimos 4 anos, essa operação custou quase R$500 bilhão aos cofres públicos, de acordo com os dados do balanço do próprio Banco Central. Sim, eles não escondem os números, né? Também não tem... É um pouco difícil de achar. Tem que olhar bem. É um pouco difícil de encontrar. Fica lá dentro do balanço, está lá a remuneração das operações compromissadas, quase R$500 bilhão de 2017, 16, 15, 14. De 14 a 17, quase R$500 bilhão. Vamos explicar, vamos esmiuçar assim em coisas bem simples e objetivas. Não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para moradia, para segurança. Mas tem dinheiro para remunerar banco. Isso? Esse é o grande absurdo. A gente vem denunciando essa má utilização das operações compromissadas para remunerar a sobra de caixa dos bancos. E ano passado, de fato, essa remuneração ficou totalmente sem amparo legal, porque a justificativa
que é dada para essa remuneração é que essa operação seria importante para controlar a inflação. Só que ano passado, o que aconteceu? A inflação caiu. A inflação caiu, ficou em quase zero. O IGPM ano passado ficou negativo, não foi? Sim. Então, mesmo assim, essas operações saltaram de 1 trilhão e chegaram a 1 trilhão 157 bilhões, aumentaram quase 20%. Qual a justificativa para isso? Não tem. Então, no final de 2017, o presidente do Banco Central apresentou ao Congresso uma agenda prioritária. Dentre vários projetos está o projeto de lei 9248 de 2017, que cria o depósito voluntário remunerado. Mas que legal! Então, os bancos voluntariamente irão depositar quantos bilhões eles quiserem, quanto trilhão eles quiserem, no Banco Central. Que terão a garantia de remuneração. E o Banco Central vai remunerar diariamente. Então, é isso que você falou. Nós temos dinheiro para isso? Um país em que está faltando recursos para educação, para saúde, para moradia, para segurança, para investimentos geradores de emprego e renda, nossa população está desempregada. Nós vamos ter dinheiro aí para remunerar a sobra de caixa dos bancos? Então, Bom, terá que vir de algum lugar esse dinheiro. E vem daí. Tem zero para moradias, pouquíssimo para educação. Tem vindo daí. Tem vindo daquela PEC do teto, que estabeleceu teto para todos os gastos sociais. Olha, as universidades públicas do país estão inviabilizadas. Com certeza. Todas as universidades do país estão vivendo uma verdadeira penúria de recursos. Os hospitais públicos estão com atendimento precário. Os institutos federais, aqui em Brasília, já fecharam um dos institutos Sim. federais. Então, uma situação insustentável nos gastos sociais, porque foi feita a PEC do teto somente dos gastos e investimentos, chamados primários. Deixaram livres todos os gastos financeiros. Então, aquela PEC que enganou grande parte da população, que queria o controle de gastos, claro, todo mundo quer que os gastos Sim. sejam controlados, mas não dessa forma, para estabelecer um arroxo para os investimentos que interessam para a população, que é o investimento em saúde, educação, etc., e deixar livre o gasto especulativo, o gasto para esse tipo de benesse. Agora, professora, como é que se combate isso? Eu sei que vocês estão no bom combate. Estão denunciando, estão indo no Congresso, mas a população, como é que pode reagir a isso aí? Olha, a população, à medida que toma conhecimento Sim. disso, precisa entrar em contato com os deputados, com os senadores, enviar mensagens por telefone, ligar para os gabinetes. Esse ano é ano eleitoral. Eles vão estar nas ruas pedindo voto? Vão estar, mas esse projeto já está lá na pauta, a qualquer momento pode ser votado. Então, nós nem podemos esperar chegar a campanha. Mas se os parlamentares, a maioria dos que estão lá, estão interessados na reeleição, se a população realmente exercer a cidadania, pegar o telefone... Eu voto no senhor desde que o senhor rejeita o PL 9248. Ou então dizer, olha, eu estou de olho no seu mandato. Estou de olho no seu mandato. Eu quero ver se o senhor vai rejeitar esse projeto, porque ele prevê uma remuneração para os bancos. É por isso que os bancos aqui no Brasil... Todos eles... têm um lucro... fantástico, sempre. Sempre, mesmo com a crise. Sim, eles então, ganham sempre. Veja só que interessante, para todo mundo raciocinar. Os bancos não produzem riqueza. Como explicar, num ano em que toda a economia caiu, vamos pegar 2015, por exemplo, toda a economia do Brasil entrou em retração. A indústria teve queda, nós tivemos um processo de desindustrialização dramático no Brasil em 2015. O comércio caiu, o desemprego explodiu. Em 2015, nós tínhamos quase 15 milhões de pessoas desempregadas e mais de 60 milhões desocupadas ou na informalidade. Eram quase 90 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados ou desocupados. Imagina isso. E banco dando lucro. E os bancos, nesse ano,
em que o PIB caiu quase 4%. O PIB do país caiu 3,8% em 2015. Então, num ano em que a economia pública e o setor privado tiveram uma queda brutal, um desemprego brutal. Por que o desemprego entra nessa conta? Quem está desempregado não consome, não faz operações. O lucro dos bancos saltou de 80 para 96 bilhões em um ano. 96 bilhões de lucro em um ano. E essa conta deu só 96 bilhões, porque em 2015 eles fizeram uma provisão para possíveis não recebimentos dos seus créditos da ordem de 183,7 bilhões. Deixaram quietinho lá. Então, eles não produzem riqueza. De onde vem todo esse lucro dos bancos? Vem desses mecanismos que criam dívida para a população pagar e transfere recurso para o sistema bancário. Por isso que nós criamos a expressão do sistema da dívida, porque isso não é endividamento público, isso é outra figura. 1,140 trilhão da nossa dívida não é dívida, está sendo usada para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Então você já está sabendo mais ou menos o porquê do nosso sofrimento. Mas nós vamos continuar explicando outras armadilhas que estão existindo aí e a professora Maria Lúcia Fattorelli vai esclarecendo aos poucos e nós depois vamos reprisar isso aqui. Porque como o pessoal do Congresso passa por aqui e outras autoridades, a gente vai perguntar qual a posição deles com relação a esse PL 9248, mas tem mais, tem a securitização da dívida. Nós já voltamos.